Irmãos, graça e paz. Graças ao Senhor, por mais esse tempo de reflexão na palavra que Ele nos dá, essa tão rica oportunidade. E nós vamos juntos hoje estar analisando a cura pela cruz. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos fazer um diagnóstico hoje da natureza humana, do homem. Quando a Bíblia fala aqui, os homens, está se referindo aqui à humanidade, a homem e mulher, porque tanto homem quanto mulher, todos nós viemos da mesma matéria-prima, do pó da terra, humus. Deus fez o homem tão perfeito, trabalhou no homem, colocou seu sopro divino no homem, ele se tornou alma vivente. Então Deus queria ter relacionamento com este homem, e este homem então, ele desobedeceu ao Senhor, o pecado entrou no mundo, fez um estrago terrível em toda a humanidade, em toda a criação do Senhor. Não apenas os homens caíram, mas toda a criação, diz a Bíblia, ela sofre e ela geme por causa de apenas uma desobediência de Adão. Então nós também colhemos tudo isso. Hoje, tantos os animais, criação de Deus, tudo que vocês imaginam, sofre. O clima tem passado por transformações bastante terríveis, também por causa da desobediência do homem. Então, tudo ficou como que desconfigurado. Claro que o foco da atenção de Deus é ter uma família com muitos filhos, semelhantes a seus filhos. Mas nós vamos verificar que depois que o pecado entrou no mundo, houve a queda, e quais foram os resultados dessa queda em toda a humanidade. Irmãos, como nós devemos louvar o Senhor? Quando cremos na obra completa de Cristo na cruz, que Deus o enviou para restaurar o homem na sua totalidade, na sua integralidade, tornar o homem de fato um novo homem, de uma nova criação, na qual Ele colocou então dentro deste homem a vida eterna, que é a vida do nosso próprio Senhor Jesus. Por isso que nenhuma religião do mundo vai restaurar este homem. A religião pode consertar o homem, ensinar alguns princípios, alguns dogmas que ele vai cumprir e obedecer, como também os processos educacionais ajudam muito a manter você fora da cadeia, mas não fora do inferno. Então o pecado está impregnado no homem, e não é pela nossa prática religiosa que vamos ser libertos do pecado. Se fosse desta maneira, Deus o Pai não enviaria o seu Filho Jesus a este mundo para morrer numa cruz por mim e por você, e foi por amor por mim e por você. Então vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 3, de 1 até o versículo 5, que diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos por esta manhã tão graciosa. Obrigado porque hoje é o primeiro dia da semana e nós, como Igreja do Senhor, já começamos, ó Pai, tendo esse descanso de descansar no Senhor, porque fora de Cristo não há descanso para nós.
E agora, nesse momento, Pai, esteja fazendo com que a nossa alma se aquiete, que todos os nossos pensamentos, emoções, vontade, sentimentos sejam voltados para aquilo que vai ser ministrado pela Tua Palavra. E o desejo do nosso coração, Pai, é ouvir a Tua voz. Tira dos nossos olhos toda a venda, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para vermos Cristo de uma forma clara, específica e como Ele mesmo é revelado. Ele é muito intenso, Ele é profundo, Ele é cheio de virtudes. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque lá na cruz, no seu corpo, Ele carregou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, porque por suas feridas fomos sarados. Como somos gratos ao Senhor, porque podemos chamá-lo de Pai, e Tu nos ouves, Tu és o Todo-Poderoso, e nada é impossível para Ti, Pai. Então, nesta oportunidade, Teu Espírito Santo venha fazer realmente uma perscrutação no mais íntimo do nosso ser, removendo aquilo que precisa ser removido e colocando, acrescentando mais e mais de Cristo. Entregamos nas Tuas mãos o cuidado desse tempo e em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vocês viram aqui essa descrição tão chocante da palavra de Deus, mostrando o que é o homem. Aqui, quando fala no início desse versículo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias, na era cristã, está relacionada desde que Cristo foi assunto aos céus. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós estamos vivendo já os últimos dias. Por que estamos dizendo isso? Porque Ele fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo o seguinte: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Nós sabemos que o nosso Senhor é muito intenso naquilo que Ele faz. E o Senhor, como diz lá em Lucas 19, quando Jesus tratou com o Zaqueu, vocês se lembram? Lembra que Jesus disse para Zaqueu, quando ele estava em cima daquele sicômoro: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa hoje. Claro que era na casa de Zaqueu, dentro do próprio Zaqueu, dentro da eternidade do Senhor, que é Deus de Deus. Então, queridos, o Senhor, Ele tem pressa em vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele deseja, Ele anseia de uma forma muito, vamos dizer assim, aquela ansiedade. Ele não vê a hora de ouvir o Pai disser para ele: filho, é a hora, você pode buscar. O Pai sabe o dia em que nós seremos arrebatados. Talvez nesta geração seja a última geração onde nós podemos, muitos aqui, se Ele voltar, não vamos experimentar a morte física, como diz o apóstolo Paulo, que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, e assim estaremos para sempre com o nosso amado Senhor. E que dia vai ser aquele? Poder contemplar a face do nosso amado Senhor Jesus Cristo e desfrutar dele. Irmãos, graças ao Senhor que temos muitos irmãos que já têm desfrutado desta presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, têm praticado a presença dele cotidianamente, vivendo uma vida devocional com Ele, lendo as Escrituras, vivendo um tempo de intimidade com Ele através da oração. Esses irmãos são talvez os mais privilegiados neste mundo, porque pode tocar o gracioso coração do nosso amado Mestre, aquele que fez tudo por nós. Hoje Ele está ascenso, reinando, hoje Ele está governando todas as coisas, e o Pai está trabalhando junto com a igreja para que todas as coisas congreguem em torno de Cristo, para que Cristo seja tudo em todos. O desejo do Espírito é que nós chegamos à maturidade espiritual, chegamos a obter aquela fé preciosa, uma fé que passou por muitas provações, uma fé que ela é tão concreta, meus irmãos, que podemos ter a plena convicção de que devemos nos aproximar dele em
plena certeza de fé. E quando nós vamos até o Senhor em oração, claro que o Filho, o Espírito do Cristo glorificado, que mora dentro de nós, ele anseia por uma comunhão com o Pai. Então nós oramos, claro, lembra lá de Gálatas 4,6, porque vocês são filho, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Nós oramos porque o Cristo que habita em nós, ele anseia por uma comunhão íntima com o Pai. Então quando nós oramos, é motivado pelo Espírito Santo. Ele que pega firme conosco, ele é o Espírito de súplica, segundo Deus disse lá, através do profeta Zacarias, capítulo 12, lembra? Que ele enviaria sobre nós o Espírito de súplica. Claro que é o Espírito do Cristo glorificado. O Espírito de Cristo morando em nós, é Ele quem nos leva a orar. É Ele que sabe o anseio e a necessidade que Ele tem do Pai. Que maravilha, irmãos! Por isso que quando Cristo estava aqui na face da terra, Ele não poderia ficar sem contemplar a face do Pai. Ele caminhava com duas pernas, face do Pai e a cruz. Mas o que ele mais temia era que lá na cruz ele perderia a face do Pai. Então o Senhor Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Claro, você pode colocar ali o seu nome embaixo. Por que me desamparaste? É uma pergunta. Jesus falou para Deus, o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Qual seria a resposta? A resposta seria essa aqui: por causa de você, Antônio, de você, Felipe, de você, Francisco, de mim, Cláudio. Então foi por causa de mim, de você, de todos nós, que o Pai então teve que virar a face para o seu Filho. Então ele entrou numa profunda angústia. Essa angústia ele já havia experimentado lá no Getsemane, lembra? Irmãos, o que o nosso pecado fez com o Senhor? A ponto de ele sentir pavor e medo de perder a face do Pai. Que Cristo é esse, irmãos? Então nós somos chamados para este relacionamento, para ter um relacionamento com o Pai. E é impossível, irmãos, para um cristão, um filho de Deus, ficar sem a face do Pai, ficar sem ter um tempo de oração na presença do Pai e viver o dia inteiro conectado com o trono da graça, com a presença do Pai. Isso é maravilhoso para nós, onde, se nós exercitarmos isso, praticarmos a presença de Deus em nós, do Pai, do Filho e do Espírito, obviamente, irmãos, que nós iremos ter uma convicção profunda de quem nós somos, de quem Ele é em nós. Nós teremos uma identidade e nós não iremos temer nada e nem ninguém. Irmãos, o que faz este mundo trazer algum temor para nós? Se nós formos sinceros e tivermos de fato, conhecendo o nosso Pai, nós não temos medo de nada, porque Ele sempre vai dizer, e disse, está dizendo pela sua palavra, texto muito conhecido, Isaías 43, 41, 10, ele disse assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Agora, quando Deus disse lá, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, te fortaleço, lembra quem é o nosso Pai? Ele é Deus. Então, de que forma Ele vai nos fortalecer? Ele é muito intenso, irmãos. Ai, se nós pudéssemos ter um vislumbre da intensidade do amor de Deus, da intensidade dos cuidados de Deus para cada um de nós, nós não iríamos temer nada e nem ninguém. Por quê? Porque Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. E Jesus vai reiterar essa palavra dizendo o seguinte, em Mateus 28, 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, você tem tocado o Senhor, irmãos? Tem deixado se tocar por Ele? Quanto que Ele tem de você? Nós temos Cristo, temos tudo. Quando Cristo vem para dentro de nós, nós recebemos da parte do Pai a plenitude da divindade. Mas agora Ele quer nos conquistar. Então temos que fazer essa pergunta para o nosso coração: quanto que o nosso amado Senhor, que nos comprou, Ele tem de mim? Ele tem de mim. Irmãos, quando Ele obtém de nós absoluta rendição,
nós podemos ficar claro de que Ele vai nos instruir e ensinar o caminho em que nós devemos seguir. Mas nós gostamos de nos autodirigir. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, claro que falando da alma do homem. Agora, aqueles irmãos que foram regenerados, que já creram em sua co-crucificação juntamente com Cristo, foram regenerados, mas dentro da alma do homem ainda há essas inclinações. Tudo isso aqui, irmãos, é resquícios, porque ele está dizendo o seguinte: os homens serão egoístas. Essa palavra aqui, egoístas, no grego significa philautos, que são amantes de si mesmos, excessivamente à procura dos seus próprios interesses, egoístas, é o significado dessa palavra aqui, para philautos no grego. Os homens serão egoístas, só se preocupam com seus próprios interesses de uma forma excessiva. Então não se engane, irmãos, porque muitas vezes nós somos tomados a nos preocupar e pegar de uma forma tão aguçada e firme com as coisas deste mundo. Irmãos, nós não somos mais deste mundo. A palavra diz assim que nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, eu e você, seremos manifestados com Ele em glória. Irmãos, o que você acha que é teu neste mundo aqui, irmãos? Absolutamente nada. A palavra fala, eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele foi um homem tão incrivelmente usado pelo Espírito do Senhor, referindo-se a este mundo, ele disse assim: claro que hoje o Filho de Deus contempla toda a criação com olhos diferentes, porque nós podemos nos gloriar até numa planta, até numa flor, ter o cuidado em saber onde há uma manifestação de Deus em toda a sua criação. Irmãos, mas nós devemos pegar com isso, nos apegar com mão muito leve. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, para a gente viver a vida neste mundo como se nós não fôssemos do mundo. Mas isso vai funcionar se a cruz for uma realidade em nós. Paulo escreveu em Gálatas 6,14: longe, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Ou em outras palavras, eu estou morto para o mundo está morto para mim. Então o que sobrou para mim, irmão? Somente um caminho bem aberto para contemplar o Senhor. É claro que nós sabemos que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, da carne, tudo que há no mundo, há uma inclinação muito forte para nos tirar da centralidade de Cristo. Olha, muitos eruditos bíblicos, eles têm dito que a religião é o câncer da humanidade, e é uma grande verdade. Qual a religião que pode salvar o homem? Nenhuma. Uma vez, uma pessoa falou assim: olha, para mim, eu gosto muito lá da tua religião, porque a tua religião ali salva as pessoas. Eu falei: não, a nossa talvez seja a pior. Não existe religião neste mundo que possa alcançar o pecador, salvar o pecador. O que salva é Jesus Cristo. Irmãos, nós temos uma tendência, uma mania de sermos exclusivistas, de sermos os melhores. Não, irmão, Deus não veio buscar salvar o melhor, Ele veio buscar aquele que se perdeu. Ele não veio buscar gente boa, Ele veio buscar gente falida, gente que lutaram, acharam que ia vencer e chegaram ao fim de si mesmo. Quando se chega ao fim de si mesmo, é a hora que Deus diz o seguinte: isso, meu filho, agora eu posso operar em você, porque você não pode.
Como diz o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, então eu que sou forte. É quando eu não posso, é que Deus pode tudo em mim. Um exemplo disso, irmão, vocês se lembram de Moisés? Moisés, ele foi instruído em toda a ciência egípcia. A palavra fala em Atos, vocês podem ler depois, que Moisés era poderoso em palavras e obras. Um homem muito inteligente e fazia muitas coisas. Mas então o que Deus fez com ele? Levou ele para trás do deserto, para pastorear ovelhas. E ele ficou ali 40 anos. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos, depois ficou 40 anos cuidando de ovelha. Então, qual que era a mentalidade de Moisés naquele momento ali, pastoreando ovelhas todos os dias, de manhã até talvez 7, 8 e meia da noite? Não, estou fazendo um trabalho gostoso. Ele começou a se envolver com as ovelhas, começou a ficar ali cuidando das ovelhas, e passaram-se 40 anos, então Moisés tinha 80 anos, já era um idoso, um senhor de idade, avançado em dias. E Moisés, vocês sabem que ele escreveu o Salmo 90, versículo 10, dizendo que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum passar, é canseiro e enfado. A nossa vida aqui na face da terra é muito curta. Então, Deus chama Moisés quando ele tinha 80 anos. E Moisés, inspirado pelo Espírito, disse que a vida do homem é de 70 anos. E Deus disse para Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo que está no Egito. O que Moisés disse para Deus? Lá em Êxodo 3, a partir do versículo 8: quem sou eu para libertar o teu povo do Egito? Eu não sei falar, sou pesado de língua. Mas ele era poderoso em obras e de fala. E agora, como que Moisés se sentia? Uma pessoa extremamente incapaz, um homem totalmente ineficiente. O homem, ele se considerava morto. Faz 10 anos que estou fazendo hora extra na face da terra. O tempo passou. Agora, Senhor, quem sou eu? Aí Deus disse para Moisés, porque Moisés havia chegado ao fim dele mesmo, não é? Então Deus disse para Moisés: não, Moisés, você não entendeu. É eu em você que vai libertar o meu povo. Então aí Moisés começou a entender. E dia a dia o Senhor mostrava seu poder na vida de Moisés. E Moisés viveu mais ainda 40 anos. Morreu com 120 anos. E ninguém sabe ainda onde está o corpo de Moisés, né? Por mais que pesquise, ninguém achou, ninguém sabe. Porque lindo foi aquele tempo de tratamento do Senhor com a vida de Moisés. Foi desconstruindo tudo aquilo que ele tinha edificado neste mundo, poderoso em palavras e obras. Deus começou a desconstruir. Isso é o trabalho da cruz, irmãos, em nós. Entende? Quando nós vivemos a vida de dependência do Senhor, nós vamos ter sucesso. Sucesso em todas as áreas. Seremos bem-sucedidos. Salmo 1 vai dizer isso. Josué 1, 8 e 9, ele diz: ser forte e corajoso, medita neste livro de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Dependa do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Como agora estive recentemente lá na cidade de Pucarana visitando meu tio. Um tio que ele tem intimidade com o Senhor. É um tio que ele conhece o Senhor de uma forma experimental. É um tio que contou tantas histórias vivenciadas por ele, mas é um homem de oração. Olha, qualquer problema que você tem, que está começando, vai para o quarto, fecha a porta e clama ao Todo-Poderoso. Ele disse para mim, que uma vez tinha um touro muito bravo. Ele morava lá na fazenda, touro muito bravo. Então estava ele, a esposa e as crianças, e aquele touro estava lá em cima. Ele falou: será que dá para a gente passar? Tinha que passar por ali? Vamos. Se ele vier, a gente corre. Então, de repente, quando eles começaram a trilhar o caminho ali para passar, o touro lá em cima de um morro viu eles e desceu, mas veio correndo. Era um touro muito respeitado. Aí
A minha tia, vamos correr, falou, não, fica aqui atrás de mim. Atrás de mim. E o touro veio. Ele primeiro clamou ao Senhor, estendeu a mão para o touro veio e parou diante dele. E não fez absolutamente nada. Irmãos, é alguém que tem intimidade com o Senhor. Lembra do Senhor Jesus quando foi tentado pelo diabo? Marcos capítulo 1. Ele ficou ali no meio das feras. E por que as feras não fizeram nada com o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus é o criador daquelas feras. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha aquecida 7 vezes a mais. Ele é o Senhor do fogo, o nosso Deus e Pai é o fogo consumidor. Irmãos, como eu tenho expectativa no meu coração, como é o Espírito, de que os nossos corações estejam ardendo de sede e de desejo pelo nosso amado Senhor. Irmãos, como a gente sofre, às vezes inutilmente. A maioria do nosso sofrimento neste mundo aqui, é porque o Senhor quer nos curar e nós estamos resistindo à cura de Deus. Por que muitas vezes nós ficamos tão esquentados? Qual será o motivo do nosso nervosismo às vezes? Sabe por quê? A palavra fala em Tiago que Deus resiste aos soberbos. Toda vez que você fica nervoso ou nervosa, estou fazendo aqui um diagnóstico bíblico. Sabe por que você fica assim? Aquela raiva, aquela crise de raiva, dá até vontade de matar. É porque a tua vontade não foi feita. É porque você achava que o seu jeito era o melhor. E alguém se levantou contra. Aí você fica nervoso, nervosa, bravo, e você se esquenta. É perigoso até você ter um AVC. Se soubesse a espessura que são as veias aí do teu cérebro, quando você fica nervoso, muito ansioso, o coração começa a bombear sangue, e se tiver uma veia entupida? Aí você fica lá, o resto da vida lá, com 40, 50 anos, numa cadeira de roda, assim. Gente, temos um Cristo que é o nosso consolo, Ele é o nosso descanso. Então, a palavra fala em Tiago, que Deus resiste aos soberbos. Irmãos, guarde bem isso. Todas as vezes que ficamos nervosos, é porque a nossa vontade não foi feita. A gente se irrita. Soberba. Deus resiste ao soberbo. A palavra resiste é aquela ideia da resistência. Por que um ferro elétrico ele esquenta? A resistência, elas se encontram e não tem por onde sair, então esquenta o ferro e passa a roupa. Não é assim? Então quando você está nervoso, Deus resiste ao soberbo, você fica esquentado. Aí você começa a falar aqueles jargões, né? Tua mãe, tua sogra, etc. Não é assim? Irmãos, nós somos umas pestes, sabia? Está feito o diagnóstico aqui. Então, religião, ela é um câncer. Eu vou explicar por quê. Em parte eu creio, porque a religião, ela promove uma forma de pensar inconsequente por propor desconexão da realidade. E a religião, meus queridos irmãos, ela cura, mas ela cura de maneira leviana e superficial. Vamos abrir um texto aqui, deixa marcado aqui, Jeremias, capítulo 8, vamos ler o versículo 11, abram comigo lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 11, aqui vai mostrar que a religião não tem esse poder de cura, ela cura sim, mas é superficialmente. Diz assim: e o homem precisa de uma cura total, de uma cura integral, de uma cura que precisa ser da cabeça aos pés. Jeremias capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. A religião cura assim superficial, a religião nunca vai alcançar o carnegão. A religião cura superficialmente. O que a religião cura? Ela cura câncer, a religião cura, sei lá, doenças aí qualquer,
cura dorzinha na orelha, cura uma dor de cabeça, cura aí eles falam sempre mal olhado, quebra de maldições. Que absurdo é isso, irmãos? Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, todas as nossas maldições Jesus levou sobre si lá na cruz e nos libertou do pecado. Agora, é estranho, você para trás, a pessoa falou comigo o seguinte: olha, eu creio em Jesus, eu sou um filho de Deus, mas o meu líder disse que eu preciso de quebrar as maldições na minha vida. Eu falei: então Jesus que você crê não é o mesmo da Bíblia, porque a obra de Cristo foi incompleta. Então, a obra na cruz, ela foi completa e foi plena. Lá na cruz, Ele destruiu a nossa velha natureza adâmica, pecaminosa, terrível. Todas as nossas maldições Ele levou sobre si no Calvário, e crucificou, e matou, e enterrou. Na ressurreição, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo. Quem pode tocar lá, irmão? Quem pode tocar em você lá alguma maldição? Claro que não. E quando as pessoas lançam maldição sobre a sua vida, Neemias 13:2 diz que Deus converte a maldição em bênção. Então, se você souber que alguém está te amaldiçoando, manda amaldiçoar mais, porque Deus vai converter tudo isso em bênção. Agora, se você ficar com medo, vai me pegar, meu irmão, aí você é uma pessoa incrédula. Incrédula. Como semana passada agora, no Paraná, conversando com uma pessoa que se diz crente e crê nessas revelações, nessas mistificações, é uma coisa muito complicada. E eu comecei a tratar, escutei essa pessoa e comecei a tratar com ela sobre a libertação plena do pecado, para que ela tenha certeza da salvação. Comecei a mostrar o lado negativo do ser humano. A pessoa e eu não creio que ninguém pode dizer que nessa vida uma pessoa salva vai ser salvo o dia que morrer. O dia ele é lá que ele vai saber. Eu falei: não, Senhor. Jesus diz aqui, 2 Timóteo 1, verso 9 e 10, que Ele nos salvou. Ele veio para me libertar do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que Jesus veio para nos libertar do pecado, e eu creio que fui liberto do pecado, ainda estou no pecado? Não tem nexo. E eu não creio, ele disse para mim assim, eu não creio que é dessa maneira. Eu falei: então você não crê na Bíblia. Fica sendo guiados igual piolho por cabeça dos outros. Então é triste isso, irmão. É muito triste. Quase que eu fui expulso de casa. Mas graças ao Senhor. Então, irmãos, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E a palavra fala em Isaías 57, 20 e 21, que para os ímpios, para os perversos, não há paz. Eles são como o mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz, porque não tem Cristo, porque não tem vida de Deus. Depois, quando saí da casa dessa pessoa, ela diz assim: ora por mim, porque eu sempre estou sem paz. Meu Deus, preciso de Cristo, creia. Mas é difícil crer. É impossível crer. Se Ele não revelar pela graça, ninguém vai crer. A graça nos salva, a graça nos faz crer, a graça nos dá suporte para enfrentarmos as tribulações desta vida. Tudo é pela graça. Mas você tem que responder essa graça. Se é pela graça, não estou tranquilo. Não, irmão. A graça rema 100% de um lado, e a graça nos habilita a remar 100% do outro lado, que envolve a nossa habilidade, que o Espírito nos capacita para remar também 100%. A vida cristã é dinâmica, é um avanço para frente. Agora, quem não avança, retrocede. E o retrocesso, irmãos, é algo terrível, irmãos. Isso vai fazer uma falta lá na frente, quando a pessoa estiver totalmente desolada, não sabe como lidar, vai tentar resolver as coisas. Puxa, aí é terrível, terrivelmente triste isso aqui. Então, o homem, ele nasceu escravo do pecado, e por isso ele é incapaz de salvar por si mesmo. E o pecado penetrou o cerne do nosso ser de tal modo que tudo ficou manchado pelo pecado, da cabeça aos pés. Você se lembra aquele texto lá de Isaías 64, versículo 6? Lá está escrito assim:
mas todos nós somos como o imundo. Todos nós somos como o imundo, e as nossas iniquidades, ela vai nos atrofiando. Terrível, irmãos. Então, não tem ninguém que consegue salvar a si mesmo. Precisamos de um Salvador. Mas o diabo colocou na cabeça das pessoas que elas, para serem salvas, precisam de uma religião. A religião, irmãos, a religião sufoca as pessoas. A religião cura superficialmente. A religião torna a pessoa assim, no ambiente da religião, é como você colocar Deus dentro de uma caixa de sapato, esse local de reunião, e falar para as pessoas: é aqui, venham para cá e ficam aqui. Você acha que Deus está preso aqui dentro dessa caixinha de fósforo? Nós chamamos de templo, muitos chamam isso aqui de igreja. Igreja, homens e mulheres que creram no Senhor, o organismo vivo, isso é igreja. Quando nós estamos perambulando aí nossas atividades cotidianas, nós somos membros do corpo de Cristo, somos membros da igreja de Cristo, não da igreja batista, não da igreja Palavra da Cruz, não da igreja metodista, assembleia, não, isso aí, denominação é invenção do homem. Não existe nenhuma denominação que vai trazer cura para o homem. O homem, ele é doente da cabeça aos pés. Então, queridos, o mal da humanidade não tem cura. O mal, essa chaga podre que está no homem chamado pecado, não tem cura. Abram comigo em Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. Vamos ler os versículos de 12 até o 15. Jeremias 30, de 12 até o 15. A palavra diz assim: porque assim diz o Senhor. Presta atenção quem está dizendo, é o Senhor. Teu mal é incurável. É eu que estou dizendo? Ou as Escrituras? É o Senhor, assim diz o Senhor. O teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, é porulenta. Não confunda porulenta com polenta. Polenta é muito gostoso, comer com frango. Então, o teu mal, personificado aqui é singular, é incurável. Irmão, você entende por que a obra da cruz ela é necessária? Irmão Arão, sabe por que a obra da cruz é tão necessária? Porque o nosso mal é incurável. Se não tem cura, qual é o resultado? O que vai nos curar? A morte. Irmãos, graças ao Senhor, porque Cristo morreu a nossa morte. Pelas feridas do Senhor na cruz, nós fomos curados, porque se não tem cura, temos que morrer, e nós já morremos com Cristo. A palavra fala em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia diz que eu e você, nós morremos, então nós somos curados, sarados. Se não tem cura, morremos. Agora, pela ressurreição, nós ganhamos a vida do Cordeiro, a vida de Cristo, a vida ressurreta, uma vida que não se acaba mais, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso, irmãos, está escrito: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e é a vida. Ele é a vida, não a vida qualquer. Ele é a vida, a fonte da vida. Ele é a fonte das águas, Ele é a fonte de tudo. Então, e Ele veio, João 10,10, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida eterna, irmão. Isso é gostoso demais. Então você tem convicção deste fato? Se não, irmão, se você não for liberto em Cristo, nós vamos ter sempre depressão, tristeza, angústia. Cristo nos fez de nós homens e mulheres celebrantes. Todos aqueles que foram resgatados do pecado são pessoas que são celebrantes. Deixa eu mostrar um trecho para vocês. Volta aí para trás, Isaías 35, Isaías
capítulo 35. Vamos ler aqui apenas um versículo. O versículo 10. Isaías 35, versículo 10. Olha que coisa mais linda aqui, irmãos. Isaías, e já nós vamos voltar lá para Jeremias. Diz assim a palavra: os resgatados do Senhor, os resgatados, significa que aqueles que estavam presos, aqueles que estavam espiritualmente mortos, aqueles que estavam sem vida, sem Deus em seu mundo espiritual, os resgatados do Senhor voltarão. Por que nós voltarão? De onde? Onde que nós estávamos, que nós nos perdemos quando nossos pais pecaram, Adão e Eva? Então, mas qual foi a nossa origem? De onde que nós viemos? Dele, de Deus. Isaías 50 fala que nós somos as lascas daquela rocha, porque antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Cristo. Ele já nos via nele mesmo. E agora aqui ele diz o seguinte: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Existe a Sião aqui terrena e a Sião celestial, Hebreus 12. Mas tem chegado ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Irmão, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Estamos nesse caminho. Nosso caminho é a glória. O Deus de toda graça, que em Cristo, 1 Pedro 5,10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar e fortificar. Esse é o nosso Senhor. Ele disse isso, é a promessa maravilhosa. Então, virão a Sião, de que maneira? Com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Meu irmão, que coisa linda isso aqui! Ah, irmão, isso aqui é para mim e para você. Nós somos este povo, os resgatados do Senhor. E não tem lugar para tristeza, irmãos. Claro que neste mundo o Senhor sabe, nós vamos sofrer muitas perdas. Às vezes, mãe, pai, filho, filha, marido, esposa. É duro isso, irmãos. A gente sofre, a gente entristece e chora. Mas a palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a Bíblia diz que, em Eclesiastes capítulo 5, 20, que Deus encherá o nosso coração de alegria. Como que Ele vai encher o nosso coração de alegria? Salmo 43, ele diz assim: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Como que Ele vai encher meu coração de alegria? Com a presença dEle em nós. Como não vamos ser alegres, irmãos? Ah, eu amo, sim, sabe, aqueles pentecostais que creram, porque quando ali no texto da palavra, eles dão glória a Deus, manifesta a alegria eterna que eles têm. Ah, irmão, nós precisamos experimentar essas virtudes benditas do Senhor. Mas vamos voltar lá para Jeremias, capítulo 30, né? Nós lemos apenas o versículo 12, porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Agora, olha aqui o versículo 13: não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Você acha que para a gente tem, você acha que tem solução para o homem? Não tem, mas Ele é o Deus do impossível. Quando Ele se fez carne, imagina, Deus que nem este universo consegue contê-lo, Ele está em todos os lugares, e Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Este universo não cabe ao nosso Senhor. Agora, Ele diz algo para nós, o seguinte: olha, filho,
você vai se tornar como um deles, vai se identificar com essa humanidade. Como que o Criador, que o universo não consegue contê-lo, ele é concebido no ventre de uma virgem. Um óvulo. Imagina, irmão. Que Deus que é esse? Que milagre que é esse? Milagre da vida. É o Deus que é o nosso Pai, que muitos não o conhecem, como é revelado nas Escrituras. Maria gerou o Salvador dela durante 9 meses. A sementinha da vida, da zoe de Deus, entrou em Maria por obra do Espírito Santo. Ela concebeu, não em pecado. Maria precisava de um Salvador também, porque ela disse depois no seu cântico ali em Lucas: a minha alma carece de Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. Muitos colocam ela num pedestal que ela nunca deveria estar. Ela foi um vaso, um instrumento na mão do Pai para trazer o Salvador dela e de toda a humanidade. Ela foi uma mulher que, mesmo sem crer, ela creu. Ela disse assim: quando o Espírito visitou aqueles anjos, de ti sairá o Salvador. Como? Eu não tenho relação com homem nenhum, mas a sombra do Altíssimo te envolverá, e o que há de ser gerado em você é obra do Espírito. Ela não entendeu nada, mas sabe o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando nascemos de novo, o mesmo Cristo vem para dentro de nós em forma de uma semente. 1 João 3,9, a divina semente da árvore da vida foi plantada em nós, quando fomos plantados junto com Cristo ali na cruz. Então nós nascemos de novo, aquela divina semente vem para dentro de nós, e ela vai crescer. Por isso que Paulo fala: meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não é você se rebaixar, não. Conforme ele vai crescendo, você está ficando aqui. É igual você tem aqui é a tua casa, convém que ele cresça. Então ele constrói um edifício, na medida que ele cresce, eu estou diminuindo. Então quando está pronto esse edifício, ele me chama e fala: filho, vem morar comigo. Deixa essa casa velha aí. Ela já foi destruída quando eu morri lá na cruz em Cristo. Então, que coisa aqui, irmãos, não há, verso 30:13 de Jeremias, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tem remédios nem emplasto. Então, para o homem não tem solução, irmão. A única solução é encontrada na cruz em Cristo. A cura nossa vem pela cruz. Versículo 14: todos os teus amantes se esqueceram de ti. Sabe o que é esses amantes aqui? O sentido, a raiz original hebraica é o sentido de os teus deuses. Nós levantamos muitos deuses no coração. Nós idolatramos muitas coisas, irmãos. Tem muitas coisas em mim que Deus precisa remover ainda. Eu creio que em você também. Então, todos os teus amantes se esqueceram de ti, porque na hora que eu precisar deles, eles não vão, eu não vou poder contar com eles, porque eles são nada, são inúteis. E ele continua dizendo: já não pergunto por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade, da multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza de tua maldade. Por que a tua dor é incurável? Você sempre, aqui nesse mundo você vai sofrer sempre, porque a tua dor é incurável. Por quê? Por causa da tua iniquidade. Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão dos teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Está vendo aqui, irmãos? Agora,
Observa aqui que coisa interessante, mas há uma esperança aqui, irmãos. Esse capítulo 30 de Jeremias, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas há uma esperança. Olha o versículo 17. Irmãos, aqui é do Senhor. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela, pela igreja, não. Ele disse que iria nos restaurar, iria nos resgatar. A mesma ideia, abra aqui em Isaías 50, Isaías capítulo 50, vamos ler aqui 2 versículos, o 7 e o 8, 54, Isaías 54, versículos 7 e 8. Então, olha que interessante aqui. Irmãos, aqui fala do nosso futuro, da Jerusalém celestial, do Monte Sião, para onde nós fomos chamados. Nós já estamos lá pela nossa fé. Versículo 7 diz assim: olha Deus dizendo, para mim e para você: por breve momento te deixei. Esse breve momento é desde quando Adão pecou, que fomos expulsos do paraíso em Adão, até a morte de Cristo na cruz. Esse é o breve momento. Então, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Que lindo é isso, irmão! Olha que preciosidade. Ele continua dizendo: no ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o teu Redentor, aquele que nos resgatou, aquele que fez tudo por nós. No ímpeto de indignação, porque Deus é justo. Quando o pecado entrou no mundo, expulsaram Adão e Eva lá do paraíso, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e seria um pecador eterno sem condições de salvação. Irmãos, graças ao Senhor, mas quando Cristo veio, vocês se lembram? Que naquela última ceia, Jesus partiu o pão e disse: tomai dele, comei todos vós. Agora vocês podem comer genuinamente da árvore da vida e inseri-la dentro de vocês. Que maravilha, irmãos, que coisa linda é isso, irmãos, coisa linda demais. Então nosso coração se alegra por tudo aquilo que Cristo é e fez para cada um de nós. Irmãos, vamos voltar para o nosso texto base, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. 2 Timóteo 3, verso 2, a palavra diz assim: pois os homens, 2 Timóteo 3, 2, pois os homens serão egoístas, avarentos. Sabe o que significa essa palavra aqui, avarentos? Avarentos, não adianta falar que eu e você, nós temos uma tendência muito grande de ser avarentos, sim senhor. O que é avarento? É um desejo de amar o dinheiro. E Mamon, ele é um Deus. Tem pessoas que trabalham dia a dia, mas ali Cristo é glorificado no seu trabalho, porque ele trabalha para glorificar o Pai, glorificar Cristo. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, quando eu trabalho com intenções de me tornar um homem rico, você está anulando a tua riqueza. Claro que Deus, se você for um homem muito sábio, uma mulher muito sábia, Deus pode lhe dar prosperidade financeira quando o teu foco é Cristo, porque as riquezas que Ele vai colocar em tuas mãos não vai lhe corromper, porque já passou pela cruz. Mas se você trabalha com a finalidade de ser rico, ter muito dinheiro, isso aí vai, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé. As pessoas se desviam da fé por quê? Começa a ficar tudo bem, tem dinheiro, tem saúde, não é assim? Para quê? Graças ao Senhor, irmãos, que o povo de Deus é um povo que é rico, porque nós temos a maior riqueza deste universo, nosso próprio Senhor. Ah, mas eu queria tanto ter um ouro, um tesouro. 2 Coríntios 5, 7 fala assim: temos, porém, este tesouro
em vaso de barro. Nós já temos esse tesouro. A maior riqueza deste mundo é o nosso Senhor. Ele é muito rico, Ele é dono de tudo, irmãos. Um dia, não vai demorar muito tempo. Olhe bem para mim aqui agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não vai demorar muito tempo, se você é um filho de Deus, quando você contemplar a face do nosso amado Senhor, você vai entender que eu estava dizendo aqui nessa oportunidade. As riquezas deste mundo não têm nenhum valor. Você vai dizer assim: Senhor, mas como eu fui tão tolo, tão bobinho, deveria viver uma vida para Ti, mas viver uma vida para mim mesmo. Isso vai ser muito triste. Vamos ficar tão envergonhados, irmãos, que o Senhor da glória vai nos servir naquela grande mesa lá. Irmãos, outra palavra que aparece aqui é essa aqui, olha: arrogantes. Sabe o que é uma pessoa arrogante? Aquele que se arroga, aquele que não respeita nada nem ninguém, quer ser melhor do que os outros. É o homem que pertence à árvore do bem e do mal, que sabe tudo. Ele é arrogante em todas as coisas. Outra palavra aqui: blasfemadores. Olha, irmãos, eu fico assim pasmado quando eu vejo crentes blasfemando de Cristo, da autoridade de Deus. Como? Falando mal de políticos. Qualquer político, por pior que seja, o Lula, quem colocou ele lá? Foi Deus. Como é que nós sabemos disso? Porque está escrito que toda instituição, autoridade humana foi colocada lá por Deus. Mas eu creio que a maioria votou no Bolsonaro, não foi? Queria ele, não foi? Mas por que ele perdeu? No dia em que eu votei, eu sabia que Lula ia ganhar. Por quê? Porque veio uma inquietação no meu coração, o Espírito trouxe tão claro no meu coração, não falei para ninguém. Porque tinha uma frase assim: Brasil acima de todos, não é? E Deus acima de tudo. É uma frase demoníaca. Deus acima de tudo e de todos. O que sobrar é o que Ele faz. Pessoas levantando bandeiras de políticos. Que absurdo é isso, irmãos? Quem vai mexer com a autoridade de Deus? Estava idolatrando homens. O homem que se enquadra dentro dessas características aqui: blasfemadores. E muitas vezes nós temos a tendência de blasfemar de autoridades constituídas por Deus. Temos que orar, temos que levantar a bandeira, temos que orar. Senhor, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Inclina o coração desses homens para que eles invistam na segurança, na educação e na saúde da nossa terra. O Senhor nos deu para nós morarmos. Aí está certo. Ficar brigando por causa... Tem muitos crentes que blasfemam, defendendo partido político, brigando, está blasfemando a autoridade de Deus. Não tem temor de Deus no seu coração. Misericórdia. Outra palavra aqui: desobediente aos pais. Isso aqui é a razão de ter muitos adolescentes e jovens morrendo antes do tempo. Quem não obedece pai e mãe está sujeito a morrer antes do tempo. Paulo escreveu a Efésios, capítulo 6, verso 2: Filhos, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas de longa vida sobre a terra. Se não honrar pai e mãe, vai morrer de morte antes do tempo. Outra palavra aqui: irreverentes, não tem reverência nenhuma, vive do jeito que querem. Desafeiçoados, sem afeição natural. Implacáveis, caluniadores. Essa palavra aqui, caluniadores, ela no grego significa diabolos. Sabiam? Você faz calúnia? O que é um caluniador? Falar mal do outro. Essa palavra, depois vocês pesquisem. Caluniador no grego é diabolos.
que está de mão dadas com Satanás, falando mal um do outro. É a Bíblia que está dizendo. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, quantas vezes eu negligenciei a reunião da igreja para curtir uma festa, entendeu? Mas quando o Espírito começou a tocar no meu coração, você vai me obedecer, meu filho, eu vou te corrigir. Eu que nunca pensei em ser um pastor um dia, Deus me colocou esse encargo em meu coração, com convicção, falar disso, e é maravilhoso demais, irmãos. Eu acho que não existe algo mais fantástico nesse mundo do que você poder falar de Cristo para outra pessoa. É lindo demais, é maravilhoso demais. Então, irmãos, esta profecia aqui está se cumprindo em nossos dias, quando nós vemos a maioria das pessoas com atitudes e reações diabólicas, descontroladas, irascíveis e violentas, até mesmo entre as crianças, hoje em dia. As criancinhas, puxa vida, ordenando para os pais. É quem que manda é as crianças, porque os pais são uns mulambentos, não corrigem seus filhos, os filhos fazem o que quer. O filho tem que ser corrigido com amor pelos pais. Os pais têm que ter autoridade, mostrar isso para os filhos. Mas os pais, o que os pais ensinam hoje para os filhos? Está lá numa mesa, todo mundo conversando, jantando ali ou almoçando, o telefone toca. Amor, se for para mim, diga que eu não estou. E o menininho está ali na mesa. O que você está ensinando para o teu filho? Mentira, como mentir. Entende, irmãos? Nós temos que ter o caráter de Cristo formado em nós. Senão, como é que vai ser, irmãos? Hoje os pais não são exemplo para os seus filhos. Um tempo atrás eu fui aqui num restaurante da cidade, o irmão lá convidou para a gente ir lá, sentou a família, filho, você vai ficar aqui. Não, pai, eu quero sentar aí. Tá bom, filho, vem cá. Aí trocou, meu Deus do céu. Mas deu uma vontade de ir lá, falou, ô meu amigo, você é pai desse menino ou não é pai dele? Corrige teu filho, quem manda é você. Não, pai, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar aí. Tá bom, filhinho, vem cá. Porque se não faz, ele já faz birra ali em manha. Tem que levar essas crianças para ser educado por uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, que sabe educar. Está aqui no nosso meio hoje. Os filhos, pertinho, né, menina? Sabe quem estou falando, né? Misericórdia. Então, tudo faz parte dessa raça, mas os pais precisam educar, viu, Felipe? Quando for papai, quem manda é você. Educa os filhos no caminho que se deve andar. Está me compreendendo? Então, queridos, precisamos da ajuda do Senhor para que buscamos a direção dEle, para que Ele nos instrui. Agora, a cura Ele já fez. Quando nos atraiu no seu corpo lá na cruz, quando tirou a nossa natureza velha, colocou a vida de Cristo, com a vida de Cristo em nós, com a pessoa do Espírito Santo em nós, nós vamos saber educar os nossos filhos, viver uma vida complacente, de misericórdia, de amor, de graça, expressando o nosso Senhor. Ou, de outra maneira, nós não seremos curados de forma alguma. Irmãos, que o Senhor, então, continue falando aos nossos corações, para que possamos aprender aos seus pés e jamais se esquecer daquilo que Ele é e fez por cada um de nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te damos graças mais uma vez pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de estarmos diante de Ti, da Tua palavra, Pai, que ela é tão clara, Tua palavra que revela todo o Teu desígnio aos nossos corações. Nos ajuda, Pai. O Senhor sabe, Pai, das nossas falhas e erros, então nos corrige. Muito obrigado, porque Tu operou em nós uma cura perfeita e plena quando Cristo morreu na cruz, nos levou a morrer no Seu corpo, nos deu a Sua vida pela ressurreição. Agora, queremos a Tua instrução, os Teus ensinamentos e os Teus conselhos para cada um de nós, ó Pai.
É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.